Senhor. Te daremos sempre toda glória, toda honra e todo louvor para sempre. Amém e amém. Levante as suas mãos e aplauda aquele que é digno de glória, de honra, e louve-o com toda a intensidade. Tu és digno, Senhor. Nós te amamos, Pai. Estamos aqui por tua causa, Senhor Jesus, porque a palavra diz que desde a antiguidade não se viu e jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Mais uma vez, igreja, erga a sua mão e aplauda esse Deus que te ama, que fez tudo que há na terra, no céu, acima dos céus, acima da terra, embaixo da terra, nas águas, mas se importa com a sua igreja, se importa com cada um de nós. Diga aleluia! Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar. Olha a promessa, me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Abra a boca e declare: não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder.
irmão que está do seu lado, igreja, e dizer: o Senhor é grande, mas Ele se importa com você. Na palavra, Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Foi a primeira vez que houve o discernimento, Jesus ensinando, dizendo: olha, o Pai, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, também é Pai. Também podemos chamá-lo de Pai. Deus é nosso Pai, Deus é o seu Pai, e sabe tudo o que você precisa. Vamos nessa hora dar as nossas mãos e dizermos juntos a oração do Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Você pode dar a mão a quem está do seu lado e vamos juntos dizer como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, pelos séculos dos séculos, para sempre. Você pode aplaudir com brados de louvor. Aleluia! Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Me ama, eu exalto. Só o Senhor é Deus, gente, nós estamos, não há outro igual, e soberano. Aleluia! Te amamos, Pai, Tu és o nosso Deus, e queremos falar de Ti enquanto vivermos, Senhor. Tome a sua Bíblia e diga: Deus vai cumprir na minha vida todas as promessas que estão nesse livro. Abra comigo a sua Bíblia, vamos assentar. 1 Reis, capítulo 8, verso de número 56. As promessas do Senhor são promessas infalíveis. Ou seja, tudo pode acontecer, mas Deus cumpre as suas promessas. Quando lemos aqui, 1 Reis, capítulo 8, o verso de número 56, é algo para o seu coração ficar realmente transbordando de confiança. Se perto de você tem um irmão que é novo na fé e ainda não está assim tão destro em manejar as escrituras, ajude-o. Não tenha constrangimento algum em ajudá-lo a abrir a Bíblia. 1 Reis, capítulo 8, o verso 56 diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Bendito, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Sabe quando você lê as Escrituras, e essas promessas que estão aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não me ama mais do que te ama. Deus não ama você mais do que Ele me ama. Ou seja, o amor dEle é o mesmo amor para com todos. O mesmo preço que Ele pagou pela minha redenção, foi o preço que Ele pagou por você. Deus não tem filhos prediletos. Ao contrário, quando o seu coração percebe essa realidade, é quando você começa realmente a vivê-la, entendendo isto, o amor do Senhor, a fidelidade dEle, a promessa dEle. E aqui a Escritura diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou
de todas as suas boas promessas. Romanos capítulo 4, o verso de número 21. Aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo começa a trazer esses fundamentos das promessas infalíveis do Senhor, dessas promessas para o nosso coração. E quando você lê em Romanos capítulo 4, o verso de número 21, o seu coração pode encher. Algo que existe na nossa fé é uma coisa chamada convicção. Nós não vivemos por sentimento, ou seja, não é uma questão de sentirmos. A nossa fé não é uma fé epidérmica. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu estou sentindo a presença de Deus, mas eu não preciso sentir a presença dEle para saber que Ele está presente. Eu preciso apenas tomar posse da palavra e vivenciá-la. Como está escrito aqui em Romanos capítulo 4, o verso 21 diz assim: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que Ele prometera. Ou seja, tem que existir dentro do seu coração algo que se chama convicção. Convicção, convicção, convicção. E aqui ele está falando exatamente a respeito de Abraão, quando ele foi chamado para oferecer o seu filho em sacrifício ao Senhor. O que tomava conta do coração de Abraão era a convicção que aquela criança não morreria, mas se morresse, viria novamente à vida. Havia algo dentro do coração dele, uma convicção tão grande, e diz aqui a palavra no verso 20 e 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus tinha prometido a ele um filho. Os anos se passaram. Existe algo tão interessante, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem tampouco os pensamentos dele os nossos pensamentos, mas muitas vezes o pensamento dele para mim é diferente do seu. Mas uma das coisas que você sempre precisa entender, que não podemos abrir espaço em nossa história para alimentarmos a incredulidade. A promessa do Senhor, nós caminhamos. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural, muito mais real. Ou seja, eu creio que nesse lugar aqui, perto de mim, perto de você, os anjos de Deus estão. Mas eu nunca vi um anjo. Tem pessoas que já viram, mas eu nunca vi. Nunca vi, nunca. Eu já vi anjos de carne e osso, assim, irmãos que são anjos, porque anjos são mensageiros. Mas não é porque eu nunca vi, que eu não sei que tem um aqui, tem outro aqui. E a palavra do Senhor diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, não é uma questão simplesmente do mundo natural, mas de você encher o seu coração. Abraão estava com essa idade, 100 anos. Já tinha passado lá da Sara, a menopausa para ela tinha iniciado lá quase 50 anos atrás. E olhava para ela e falava: daqui vai ser alguma coisa, não sai nada. Mas o que acontece? Nasce Isaac. Por quê? As promessas do Senhor, elas são infalíveis. 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 20, proclama esta mesma realidade. As promessas do Senhor. Algo que tem que existir, essa convicção gloriosa. Porque diz assim a Escritura: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas promessas? Elas são infinitas. Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, é através de nós. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado, diga: meu irmão, é através de você que essas promessas vão se cumprindo. Sabe, você é o resultado da promessa. A salvação veio à nossa vida num gesto de fé.
no momento quando você creu em Jesus, no momento quando você entregou a sua vida a Ele, havia uma promessa. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. E naquele instante você foi salvo. Um fardo de culpa que existia sobre você foi arrancado. Determinados vícios, pecados que dominavam a sua vida, de repente desapareceram. Os valores mudaram. Você nasceu de novo, você passou a ser uma nova criatura. Por quê? É cumprimento de quê? Das promessas do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bem no finalzinho da Bíblia você vai encontrar o Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, o verso de número 4. Se perto de você tem alguém sem a Bíblia, deixe ele ler com você na sua. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido o quê? Doadas. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas o quê? Algumas coisas? Não. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em cada reunião, você passa a conhecer mais Jesus. Ou seja, conhecer Jesus é a razão da nossa vida. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que nós estamos sendo destruídos pela falta do conhecimento. O maior inimigo nosso não é o diabo nem seus demônios. A Bíblia diz: meu povo está sendo destruído pela falta do conhecimento. Até do conhecimento a respeito de Satanás e seus demônios, que Jesus já os venceu. Seu inimigo não são os demônios, é a falta do conhecimento. Por isso que quando você vai tomando posse do conhecimento da palavra, quando ela vai passando a fazer parte da sua própria vida, este conhecimento vai enchendo você de graça para você assumir as vitórias. Quando nós cantamos: eu sou vencedor, mas isto vem da palavra do Senhor. Quando você proclama: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É através da vida do Senhor em você. E essas promessas vão te conduzir a algo tão glorioso que é a vida eterna. Olha em 1 João, capítulo 2, o verso de número 25. Deus de promessas. E tudo que Ele prometeu se resume nessa frase tão linda. 1 João, capítulo 1, capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é essa promessa? Vamos falar bem alto. Qual é essa promessa? Qual é essa promessa? A vida eterna. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui. Um dia todos nós vamos partir. Todos nós. Aqui não é a nossa morada permanente. Nós estamos aqui, por maior que seja a quantidade de anos que alguém vem experimentar aqui, um dia ele vai partir. Mas para aqueles que têm o Senhor, para aqueles que conhecem as Escrituras, para aqueles que se entregaram a Ele, Ele experimenta isso, a vida eterna. Durante essa caminhada, nós experimentamos momentos muito delicados. Momentos de lágrimas, de angústias, de aflições. Momentos que você olha e diz: mas por quê? Por quê? Por que que tanta gente, parece que a vida perde o colorido, não tem mais aquele sabor, não carrega mais aquele bulício de alegria? Mas mesmo no meio das aflições, nós experimentamos essa realidade das promessas àqueles que estão aflitos. Olhe comigo no livro dos Salmos. O Salmo 30, o versículo de número 15, versículo 5. Quando você perceber o seu dia
muito escuro, ou perceber as coisas assim, aparentemente proclamando só derrotas, encha o seu coração. Encha o seu coração dessa compreensão que os dias vão ficar cada vez mais brilhantes. Ou seja, todos os dias são iguais. Mas quando você enche o seu coração dessas promessas, e aqui está escrito assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o quê? O choro. O choro pode durar quanto tempo? Uma noite. Mas a promessa diz: a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, não é o fim. Quando você enche o seu coração dessa certeza, da sua vida nas mãos do Senhor, caminhando pelas promessas do Senhor. Enquanto estamos aqui, Jesus Cristo disse que os seus seguidores não passariam por situações difíceis. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Você vai passar ocasiões assim, a despeito da presença, do conforto dEle. Você passa momentos de tanta angústia, de lágrimas, de conflitos. Mas Ele diz: no mundo tereis aflições. Mas Ele diz: tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Então você, nem tudo na vida é como termina que se conta. O fim da história é Ele. E quando você enche o seu coração dessa verdade, da posse do livramento, quando você lê aqui no Salmo 34, o verso 19 e 20, Salmo 34, 19 e 20, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de algumas delas. Amém? Como é que está na sua Bíblia? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de algumas delas. Como está escrito na sua Bíblia? De todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aí você diz: bem, pastor, mas isso aqui é grande demais, isso nunca vai acontecer na minha vida. Nós merecemos aquilo que cremos. Nós merecemos aquilo que toleramos. E se nós tolerarmos ensinamentos errados na nossa vida, nós vamos receber as consequências desses ensinamentos errados. Mas eu preciso crer no que está aqui. O Senhor pode nos livrar da aflição, ou Ele pode nos livrar como? Na aflição. Por isso está escrito muitas, não são algumas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sempre há intervenção do Senhor. No Salmo 41, o verso de número 3, nós temos experimentado, visto no ministério, tantas curas milagrosas, mas o Senhor tem muitas vezes o seu caminho. Se Ele não trazer a cura, Ele tem um propósito também, mas Ele faz algo. Olha o que está escrito aqui no Salmo 41, 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Ou seja, o Senhor pode tirar a pessoa da cama, pode. Temos visto tantas vezes isso acontecer, mas outras vezes temos visto o Senhor afofar a cama do leito. Muitas vezes pessoas, quando estão no leito, eles só conseguem olhar para cima, só olhar para cima. E é a hora dele começar a pensar em Deus, dele se voltar para Deus, para ele ver a própria fragilidade da vida e voltar o coração para o Senhor. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama, tu lhe afofas o leito, mas o Senhor pode trazer também a graça do milagre e da restauração completa. Em Isaías capítulo 43, o versículo de número 2, nós cantamos esse texto hoje. Isaías 43, o verso de número 2. O que nós cantamos foi tão lindo, mas o texto está aqui. Não diz assim: se passares pelas águas e pelo fogo, se, mas existe um quando. Quando isso chegar, não é se é uma coisa, mas quando porventura isso chegar, a promessa dele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, quando você passa por aflições, situações aparentemente assim, tão difíceis, mas quando você tem essa convicção da presença do Senhor, Ele diz: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei, nunca, nunca, nunca. Essa consciência da presença dEle, desde o dia quando você abriu o coração e disse: Senhor, entra na minha vida. Ele entrou. E a convicção da presença dEle não é uma questão da força do seu pensamento positivo, não é isto, é a confiança na palavra do Senhor. Para aqueles que têm o Senhor, nem a morte faz careta, porque a compreensão que temos, que para aqueles que têm o Senhor, a morte não é um adeus, é apenas um até logo, como alguém que parte. Por isso que em João capítulo 14, os 2 primeiros versículos, quando Jesus estava falando com seus discípulos a respeito da sua própria morte. Nós não gostamos de ouvir falar da morte de forma alguma, não gostamos. Ela é inimiga. A Bíblia diz que ela é inimiga, ela fere, machuca. Mas o Senhor, vendo os discípulos assim, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Há uma diferença tão grande na nossa fé. A nossa fé não é uma religião, é esse relacionamento. E cremos nas promessas do Senhor. Há um lugar que Ele chama casa do meu Pai. Ele disse: se eu for vos preparar lugar, voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde eu estou, estejais vós também. Quando Ele falou, os discípulos perguntaram: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que enche o nosso coração. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o meu Senhor preparou uma morada para mim. Eu estou aqui de passagem, mas eu sei que esse outro lugar nunca mais será de passagem, será para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. A primeira coisa que desaparece da vida quando a pessoa se converte é o medo da morte. É tão interessante. Ele passa a ter uma convicção. Quando a pessoa diz: Jesus entra na minha vida, Jesus entra, explode dentro dele algo diferente. Ele passa a ter uma certeza, uma convicção, a convicção de vida eterna, a convicção da salvação. E ele caminha aqui de uma forma vitoriosa, tendo a compreensão que todas as coisas irão contribuir para o bem da vida dele. Até aparentemente aquelas assim, que você diz: não está contribuindo nada para a minha vida. Mas você vai perceber no final. Quando você lê Romanos capítulo 8, o verso de número 28. Romanos capítulo 8, o verso de número 28. A promessa do Senhor, Ele diz, são promessas. E é algo que você precisa guardar no seu coração, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem todas as coisas cooperam para o bem.
Todas as coisas só cooperam para o bem de um grupo específico de pessoas. Que tipo de gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra igreja, eclesia, a tradução literal significa os chamados, os chamados, os chamados, os chamados. Quando você entende isso, quando você diz, eu faço parte da igreja de Cristo, eu faço parte da igreja de Cristo. A igreja de Jesus é uma só. Não existe duas igrejas, existe uma igreja. Mas nem todo mundo todos que estão na igreja fazem parte da igreja. A igreja é formada pelos salvos. A igreja é formada por aqueles que nasceram de novo, aqueles que experimentaram o perdão, a salvação. Estes integram a igreja do Senhor. A igreja dele é uma. Ela é formada pelos salvos, e a Escritura diz que Deus conhece os que são dele. 2 Coríntios capítulo 4, o verso de número 17. 2 Coríntios capítulo 4, o verso de número 17. Quando você passar, e está passando, quem sabe, por momentos assim delicados, daqui a pouco nós vamos cantar novamente esse cântico, Deus de promessa, e você já vai cantar com um brilho novo nos olhos, porque quando você lê aqui, 2 Coríntios capítulo 4, o verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de que? Toda comparação. Em 1 Pedro capítulo 4, vamos voltar para Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Existem situações que algumas pessoas dizem assim: agora eu entreguei minha vida a Jesus, a minha vida vai ser aquela vida tão gostosinha, tão boazinha, tão isso, tão aquilozinho, mas nem sempre é assim. O Senhor está trabalhando em nossas vidas, cada dia, nós estamos num processo de transformação, e a palavra diz que o alvo final do Senhor é que eu e você venhamos viver aqui a plenitude da vida do Senhor. Por isso está escrito, 1 Pedro 4,12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O que significa isso? Sermos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz não é um problema, não é uma doença. A cruz não é uma opressão. A cruz é a vontade de Deus. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Isso que é a cruz. A vontade do Senhor Deus é boa, é perfeita, é agradável. O mundo, ele tem um padrão. O padrão do mundo está aqui. Quando a pessoa desce do padrão, normalmente ela é punida. Quem desce do padrão é punido. Mas agora, quando ele sobe do padrão, ele é perseguido. Aquele que toma a cruz, ele sobe do padrão. Ele vai ser o quê? Perseguido. O padrão é: você deve matar o seu inimigo. Mas quando você sobe do padrão, você ama o inimigo. Abençoa. O padrão do mundo é a vingança. Olho por olho,
dente por dente. Mas quando você sobe do padrão, é diferente. A cruz é a vontade de Deus. A cruz não é aquilo como as pessoas dizem assim: pastor, meu marido não é crente, ele é a minha cruz. Ai, meu filho nas drogas, ele é a minha cruz. Nada disso. Filho nas drogas, marido que não é convertido, é outro problema, é outra coisa. A cruz é a vontade do Senhor. Quando você diz, eu sou um cristão, é pena que muitas vezes o evangelho que é pregado aí fora nunca mostra esse lado. Muitas vezes mostra apenas uma pitadinha, mas que não é a realidade das realidades. Não é isso. Na nossa caminhada aqui, o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Apocalipse 21, o verso de número 4. Apocalipse 21, verso 4. É uma promessa do Senhor. E essa promessa está escrita dizendo assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essas primeiras coisas vão passar. Ou seja, nem lembranças nós teremos daqui. Nada, 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 nada. É como a lagarta que passa por aquela metamorfose e vira uma borboleta. Depois que vira borboleta, ela não tem lembrança nenhuma mais do tempo que ela era lagarta. Ela tem agora outra natureza, tem outros valores, tudo passa a ser tão diferente. Agora as promessas do Senhor. Marcos capítulo 9, o verso 23. Para você encher o seu coração dessa certeza. Marcos capítulo 9, o verso de número 23. Nunca duvide do poder do Senhor. Nunca duvide das promessas dEle. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Quando você ora, ali você tem que encher o seu coração tomando posse dessa promessa. Você nunca vai orar dizendo: Senhor, talvez, pode ser, será que o Senhor tem poder assim? Você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso naquele que me fortalece. Marcos 11, o verso de número 24. É uma promessa do Senhor. Deus responde toda oração. Deus responde com sim. Deus vai responder com não. E quando Deus responde com não, não é que Ele está com raiva de você, ou Ele seja impotente para responder. Não. Quando Ele responde com não, é porque é o melhor para a sua vida. Outras vezes Ele vai responder dizendo assim: espere um pouco mais. Sua hora vai chegar, mas não é esse o momento. Por isso que quando você lê aqui, Marcos 11, verso 24, está escrito: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Não há oração sem resposta. Vamos falar? Não há oração sem resposta. Ele vai muitas vezes responder não para você. Se você orar dizendo assim: Senhor, faça que o goleiro do Olímpia quebre a perna amanhã. É uma oração tola, não entende? Não é isto. Ou seja, você precisa entender essas verdades. Por isso eu digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Ele vai te responder como? Sim. Ele vai responder? Não. E quando ele diz não, não fique de mal dele. Não fique. Tem gente que vem para a igreja, a moça diz: eu vou para a igreja, lá na igreja tem tanto rapaz, eu vou casar. E passa 1 ano, 2 anos e 3 anos, ela não casa. Então ela chuta o balde, vai. Isso perdeu o sentido, não é assim. Ou seja, quando Deus responde não, é porque aquele não é o melhor para a nossa vida. E quando Ele diz: espere, não fique tão ansioso. A ansiedade vai sugando a nossa própria vida. Pelo contrário, descanse no Senhor. Em Lucas capítulo 17, o verso de número 6. Lucas 17,
o verso de número 6. A palavra do Senhor, de uma forma tão maravilhosa, planta uma semente, dizendo do poder que existe na oração. Ele diz: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Por quê? É promessa do Senhor. É promessa do Senhor a salvação. Quantos aqui foram salvos? Levante a mão. No dia 19 de maio de 1966, eu fui salvo. Ele transformou minha vida. Mas a minha transformação foi em cima de quê? Dessa promessa de João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, é uma promessa do Senhor, onde ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Antes da conversão, todos nós somos criaturas de Deus. Criaturas. Mas há um momento, quando nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Quando nós podemos orar: Pai, como nós cantamos nesta noite, Pai, podemos conhecer Deus como um Pai, aquele Pai amigo, aquele Pai provedor, aquele Pai presente, aquele Pai que nos abraça, aquele Pai que nos consola, aquele Pai que diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João capítulo 6, o verso 35. João capítulo 6, verso de número 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele não está falando aqui de pão de trigo H2O, não é isso. Ele está falando dessa sede do coração. Ou seja, dentro do coração do homem existe essa sede de Deus, porque nós fomos criados por Ele, para a glória dEle. Nós não fomos criados por um acidente, não. Há todo um propósito, e dentro do coração do homem permanece aquele vazio que tem a forma de Deus. Só Ele é que realmente pode preenchê-lo. Em João capítulo 12, o verso 46. Olha que coisa tão gloriosa esse texto. João 12, verso 46. A Bíblia fala de luz no sentido de entendimento. Entendimento, não simplesmente claridade. Ele disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, na escuridão, na falta da compreensão. Por isso que quando a pessoa vem para Jesus, como que muda a vida dele? Ele passa a conhecer as Escrituras, passa a pautar a sua vida por princípios da palavra de Deus. Ele passa a ter agora, você pode perceber como que ele sabe conversar, sabe dialogar, sabe debater, mas existe dentro dele exatamente essa graça que é a própria vida do Senhor, que é o Espírito do Senhor. Agora, nessa sua caminhada, durante a sua vida aqui, você pode viver uma vida bonita, meu irmão. Deus é um Deus de promessas, como cantamos. E queria até pedir que os músicos tomassem seu lugar. Nós vamos cantar agora. Sabe, você não precisa pecar. Você não é uma fábrica de pecado, meu irmão. Há uma promessa nas Escrituras, da palavra do próprio Senhor. Em Lucas 10, o verso de número 19. Há o poder para você, meu irmão, pisar todas as forças malignas. Sabe, você pode viver essa vida vitoriosa. Olha o versículo 10, Lucas 10, o verso de número 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ele não está falando aqui de cobra jararaca, não, nem de escorpiões assim, mas são figuras demoníacas. Ou seja, existem poderes, seres espirituais da maldade. O diabo veio, Jesus falou, veio para matar, roubar e destruir. Mas ele disse: eu vim, a promessa dele, eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. E aqui a promessa do Senhor diz: eis que vos dei o quê? Autoridade
para você pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará o quê? Dano. Nada, nada, nada. Mas por que você pode viver assim? As 24 horas que você passa aqui na terra, cada dia, Jesus está intercedendo por você. Talvez você não saiba disso, mas Ele intercede. Ele intercede. Em Lucas 22, do mesmo modo como Ele intercedeu para Simão Pedro, você pode saber, meu irmão, que Ele intercede por você. Verso 31 de Lucas 22 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Jesus, Salvador. Quando você lê as Escrituras, Satanás é o acusador, e o Senhor se interpõe. Quando você diz eu sou, que a Bíblia diz que eu sou filho. Eu posso, que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. E a Bíblia diz que eu tenho a intercessão do Senhor em meu favor. No meio dessas pressões, sempre tem um escape. Quando você olha em sua volta, você vai ver essa porta aberta. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13. Vamos ficar em pé. Mas hoje eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos, que ninguém saísse antes do término. Nós vamos terminar exatamente no horário, mas eu te peço que você não saia, porque senão você vai sair incompleto. E eu quero que você saia hoje daqui tão diferente. Todos em pé. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós oramos hoje a oração do Pai Nosso. Ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Você só cai na tentação de ser vergonhice, querido, de ignorância, porque aqui a palavra diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, é do seu tamanho, não é maior do que a sua capacidade de dizer não. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você vive aqui, mas você não é mais daqui. Seus pés estão aqui, mas o seu coração está lá. Sabe, você é um cidadão de 2 reinos. Você está aqui, mas você não é mais daqui. É isso que queima seu coração. É assim que você pode viver aquela vida santa. É assim que você pode ter aquele casamento bonito, sabe? Aquele casamento assim, que é o sonho do Pai. Uma família bonita. Ou seja, pessoas, para pecar, ele tem que quebrar todas essas defesas que o Senhor já providenciou. Todas elas, todas elas. Em Hebreus capítulo 2, o verso de número 18. Hebreus 2, o verso 18. Tudo aquilo que Jesus experimentou, tentações, aflições, perseguições,
nós somos identificados com Ele. Mas está escrito aqui, Hebreus 2,18: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Essa é a promessa dele. Ele é poderoso para socorrer você, meu irmão. É poderoso para atravessar com você esse momento delicado da sua história. É poderoso para passar com você essa aflição na sua família. É poderoso. Mas algo que tem que encher o seu coração. Tudo na vida, como termina, é que se conta. A última página diz da vitória absoluta do Senhor. Mas é a última página que diz da minha vitória absoluta. Tiago, capítulo 4, o verso de número 7. Depois de Hebreus, você tem Tiago. Aqui em Lagoinha é tão bom que os irmãos, em pouco tempo, sabem manejar a Bíblia para baixo e para cima, não é? Como lemos a palavra. Tiago, capítulo 4, o verso de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele pulará em vós. O que diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que vai vencê-lo. Jesus já o venceu. A nossa atitude é apenas fazer o quê? Resistir. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. É o pai da mentira. Nossa posição é essa: tomar posse da promessa do Senhor. E sujeitar-se, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 João, capítulo 4, o verso 4. 1 João, capítulo 4, o verso de número 4. Quando nós cantamos hoje, sou vencedor, é vencedor mesmo. A palavra diz assim: filhinhos, vós sois de Deus. Diga: eu sou de Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga: meu irmão, eu sou de Deus. Sabe quando você chega no seu trabalho, não precisa você chegar falando assim: eu sou de Deus, mas você é de Deus. Sabe, você é de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior, fale comigo, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está. Maior. Ele é maior. Ele é maior. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele é maior. Apocalipse 3, o verso 21. O retrato final para você e para mim. Eu não tenho tantos detalhes, mas eu sei que você estará ali e eu também. Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu não sei como é isso, mas eu sei que eu estarei lá, e quantos estarão lá também? Porque crer é tomar posse dessas promessas. Tomar posse dessas promessas. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu sei que o Senhor os conhece, e há uma promessa do Senhor para a sua vida. No Salmo 34, o versículo 18. Esse é um texto para você que ainda não se rendeu ao Senhor. O Salmo 34, o verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O coração quebrantado é esse coração pronto, é esse coração sensível ao querer e à vontade do Senhor. Em Atos capítulo 2,
o verso de número 38. Atos, capítulo 2, o verso de número 38. Diz: respondeu-lhe Pedro. Verso 37, Atos 2, 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes do coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? É a vida eterna. Coloque sua Bíblia no banco. Vamos dar as mãos pelos corredores e vamos tomar posse de todas essas promessas cantando: Deus de promessas, Deus de promessas. E as promessas do Senhor, todas elas têm o sim, têm o amém. Miqueias 7, eu vou ler para os irmãos. O verso 18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O prazer de Deus é a sua misericórdia. O prazer dele é a sua misericórdia. João 3,16, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a expressão da misericórdia de Deus. Ele disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu
Vamos todos nos colocar em pé. Coloque suas duas mãos sobre seu coração agora. Ninguém ande agora, em nome de Jesus. Há uma promessa nas Escrituras. E essa promessa, Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E ele disse: ninguém o arrebatará das minhas mãos. Jesus disse: aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Não importa como a pessoa vem, não importa. Ele disse: eu não vou lançar fora, eu não vou jogar fora. Ele restaura, Ele dá uma nova vida, Ele oferece o perdão. Esta é a promessa dele. Porque Deus, vamos falar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou, Deus deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, crer não é simplesmente acreditar, crer significa confiar. Existem pessoas que creem que uma máquina chamada avião, que pesa toneladas, pode sair de um lugar e ir para o outro. Ele crê, mas ele não confia. Tem gente que não viaja de avião de jeito nenhum. Crer na Bíblia significa confiar. Confiar. Confiar é se entregar. A salvação é o maior presente que você pode receber aqui. A salvação tem uma implicação não apenas por aqui e agora, mas que atravessa a eternidade. Passa. Jesus deu a sua vida. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. A morte dele, ele tomou o nosso lugar. Quem tinha que estar ali seria eu, seria você. A Bíblia diz, dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E a maneira de você se apropriar é apenas crer. Porque todos, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente. Deus é um Deus de promessas, e Ele não volta atrás das suas promessas. Ele disse: aquele que vem a mim. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus fez por você. Você não vai fazer nada mais para ser salvo. É um presente. É um presente. É um presente de Deus. Mas é preciso que você tome posse através do arrependimento. A palavra diz, a Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é como se alguém estivesse andando nessa direção. Ele dá uma meia volta, ele abandona essa direção e toma outra direção na vida. Arrependimento não é você apenas sentir tristeza pelos seus pecados. Arrependimento é essa guinada que você dá na sua história. E quando você faz isso, no momento quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele entra na sua vida para nunca mais sair, nunca mais. É uma mudança tão radical que Jesus a chama de novo nascimento. É tudo diferente, tudo novo, tudo novo, tudo é tão novo. E nesta noite você pode experimentar. Mas quem sabe você é alguém que já experimentou. É como um filho pródigo, foi para uma terra distante. Hoje bateu aquela saudade, você veio aqui. Mas você não está aqui por acaso, acidente. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para falar ao seu coração que Ele te perdoa, que Ele oferece para você uma nova oportunidade. Tal qual o filho pródigo, você pode voltar para a casa do Pai, receber o abraço do Pai e o perdão que Ele tem.
Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Feche os seus olhos. Eu quero que você ore comigo. Aqueles que estão em suas casas, onde for, ore também comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui, mais perto de mim do que o ar que eu respiro. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso de Ti. Nesta hora, eu abro meu coração e eu te peço, entra na minha vida. Eu te recebo conforme a Tua promessa, como meu Senhor e meu Salvador, para que eu tenha a vida eterna. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora arrependido eu volto, na certeza do Teu perdão. Ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração e você não vai repetir essa oração. Eu quero orar sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado dos caminhos dele e hoje volta. Eu quero orar por você, para que eu ore em seu favor. Eu vou pedir que aí no seu lugar você erga uma das suas mãos. E o levantar das suas mãos será um sinal para mim que você volta aos caminhos dele. Hoje você o toma como seu Senhor e como seu Salvador. Quantos aqui hoje entregam sua vida a Jesus ou se reconciliam com Ele? Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas, sem constrangimento algum. Pode levantar a sua mão e vamos orar por você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Isso, amém. Agora eu vou fazer algo. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente. Só vocês é que vão andar agora. Lá na segunda galeria, da primeira aqui do térreo. Deixe seu lugar e venha até aqui à frente. Esse vai ser o momento de Deus para você. Enquanto vamos cantar a mesma música, Deus de promessa. E a promessa dele é esta: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Quantos aqui já são salvos? Levante as mãos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Seja uma criança, um adulto, um jovem, uma criança, esse é o momento do céu para a sua vida. Pode ajoelhar aqui. Esse é o momento do céu. Pode ajoelhar. Pode chegar. Vem. Deus de aliança, Deus de esta é a hora de Deus para você. Deus Vem. que não é homem pra mentir. Esta é a hora de Deus para sua vida. Passar, é a hora de Deus para você. Vem, mas vem. tua palavra vai se cumprir. Vem. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você que continua aí no seu lugar, vem. Vocês estão ajoelhados aqui, podem ficar em pé. Chega aqui bem próximo de mim, podem chegar. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Pode chegar aqui.
Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem eu vou fazer minha decisão. Domingo que vem, minha hora vai chegar. Sua hora é agora. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, Ele disse: não endureçais o vosso coração. Igreja, estenda as mãos. Pode chegar. Queria pedir aos meus pastores que se aproximassem. Pai, essas vidas estão aqui no teu altar, porque ouviram o teu chamamento, Senhor. Se entregam ao Senhor. E nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, quebramos delas todo o poder das trevas. Desligamos delas, ó Pai, todo o poder do inimigo, e as ligamos contigo, Senhor, para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas do Senhor. Aqueles que buscam a reconciliação, que tomem posse do perdão, e aqueles, ó Pai, que hoje se entregam ao Senhor, que o novo nascimento seja uma realidade. Eu deixo, Senhor, cada uma dessas vidas na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Jesus recebe você. A promessa dele foi essa: o que vem a mim, eu nunca vou jogar fora. Nunca. Mas para você não ser jogado fora, você recebe também uma família doce, carinhosa, para cuidar de você. Queremos cuidar de você. Queremos ver a sua vida realmente refletir aqui na terra a vontade de Deus o Pai. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de agora. Uma família maravilhosa. Eu vou contar até 3. Quando eu falar o 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Olha para mim. 1, 2, 3. Virem agora. Olha a sua família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família Te abençoe. vivendo compromisso Te abençoe. do grande amor Te abençoe. de Cristo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Precioso. Abrace ele. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus.